Boa noite a todos, aos amigos que estão aqui no Centro Espírita Vinhos do Senhor, aos amigos que estão em casa nos acompanhando, nos assistindo, que nesse momento, os irmãos que estão em casa, que possa colocar a água fluidificada, que os benfeitores que estão aqui, além de atender a todos nós, eles também vão nos lares daqueles que estão precisando. Então vamos agora nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso Divino Mestre, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta doutrina de luz. Que esta luz que Jesus emana para todos nós possa chegar no nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Essa oração, ela foi psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Monsenhor José Silvério Horta. Então, eu trouxe nessa noite de hoje o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, para o estudo que eu faço, para a reflexão nossa, pois que eu sempre falo aqui para nós, que o Evangelho é nossa conduta, como que nós devemos desenvolver moralmente aqui para seguir os caminhos de Jesus. Porque, como o seu Gilberto disse agora há pouco, Jesus é a verdade e a vida, é o Espírito mais puro que esteve aqui. Então o Evangelho é a forma, o Evangelho segundo o Espiritismo é a forma de nós seguirmos os passos do Mestre. Então o capítulo 3, eu vou fazer a leitura agora, há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus quis dizer, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vós houverdes preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que aonde eu estiver, também vosso Pai aí estejais. São Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, Kardec coloca essa parte do que Jesus disse e faz a reflexão. Naquela época, Kardec traz para nós o que Jesus quis dizer, porque há tantos séculos que se passaram e o homem não conseguiu entender a profundidade das palavras de Jesus. E agora, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, nós temos condições de entender o que Jesus disse. E aí a primeira coisa que Kardec também pergunta, quem é Deus? E a gente começa a refletir, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência, o Criador, Deus é o Criador de tudo. E as moradas que Jesus falou? Aí a gente olha para a foto da Via Láctea, onde o nosso sistema solar, onde o nosso planeta está alocado no universo, se chama Via Láctea. E a Via Láctea, o nosso planeta, o nosso sistema solar é um pontinho minúsculo na nossa Via Láctea. Hoje, com o avanço da ciência, o telescópio Hubble e outros tantos que a NASA enviou, e que outros países enviaram, conseguiram fotografar uma pequena parcela do universo, pois que os cientistas já estão aceitando que o universo é multiverso. O que nós conseguimos, ou que os telescópios conseguem observar, é a luz que eles emitiram que chegaram aqui.
Mas tem muitos planetas que a luz ainda não chegou a refletir nas lentes dos telescópios ou na nossa capacidade de visualizar o universo. Então aqui é um dado científico que, segundo estudos astrofísicos da Universidade Norte-Americana, Harvard, existe pelo menos 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra apenas na Via Láctea. Ou seja, aonde o nosso planeta Terra está colocado na nossa Via Láctea, os cientistas já estimaram 17 bilhões de planetas parecidos com o da Terra. E Jesus, há 2000 anos, vem falar para nós que há muitas moradas na casa de Deus, na casa do universo, onde que o Criador cria. Então, 17 bilhões de planetas, os cientistas já estão falando que na nossa Via Láctea existe 17 bilhões de planetas parecidos com o da Terra, com condições de ter seres como nós estamos aqui. Mas nós sabemos também que existem vidas em planetas diferentes do nosso sistema solar. Porque da mesma forma que a natureza desenvolveu as espécies aqui nesse planeta, em outros pode estar desenvolvendo de outras maneiras. Mas vamos ficar só com os 17 bilhões da nossa Via Láctea. Aí, se ampliarmos a pesquisa para qualquer tipo de planeta, como os parecidos com os gasosos do sistema solar, os astrônomos calculam cerca de 100 bilhões de planetas na nossa Via Láctea. Agora vamos ver quantas Via Lácteas, quantas galáxias, quantas galáxias que os cientistas estipulam que tenha no universo. Ou seja, na nossa galáxia, que é a Via Láctea, nós temos 17 bilhões de planetas com a mesma característica da Terra. Agora, se a gente falar dos gasosos e outros, já são 100 bilhões. Agora, se a gente falar, já o número mais aceito de estrelas no universo é da ordem de 70 sextilhões. Ou seja, não tem, é 10 elevado a 22 zeros. Então, não tem como nem te imaginar, né? E a estimativa indica que há cerca de 100 bilhões de galáxias no universo observável nosso. Então, se na nossa Via Láctea, que é uma galáxia, nós já temos 17 bilhões de planetas parecidos da Terra. Agora, os cientistas falam que existem 100 bilhões de galáxias. Ou seja, multiplica 100 bilhões de galáxias por 17 bilhões de planetas, que é parecido com o da Terra, a gente vai ter a dimensão do que Jesus quis dizer das moradas na casa do Pai. Então a gente começa a refletir que quando Jesus falava, tudo que Jesus falou é verdade. Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que tudo que ele falou era verdade? Porque ele é o Espírito puro, o Espírito mais elevado. Na verdade, Jesus é, além de ter atingido, que a gente vai ver hoje, a escala de pureza, que ele atingiu a escala, o patamar evolutivo como o Espírito puro, ele ainda é Cristo planetário. Ou seja, está além dos anjos e dos arcanjos. Porque Jesus, quando ele falava para nós, ele falava através de Deus. Enquanto nós vemos médios nas reuniões mediúnicas, falando através de espíritos sofredores ou de benfeitores que vêm nos ajudar, Jesus falava direto com Deus. Então Jesus estava em contato com o Criador. Então tudo que ele falou para nós é o que Deus queria que nós escutássemos e que nós seguíssemos. E aí a gente vai começando a entender, né? No livro dos Espíritos, na 624, qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. No caso de Jesus, ele falava através de Deus. Pois reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos é impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar. E Kardec ainda continua perguntando na pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Então os Espíritos falam para nós que o modelo e guia é Jesus.
E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação das partes mais importantes que Jesus falou para nós. Então, se a gente for analisar o primeiro capítulo, a gente vai ver que Jesus falou que não vem destruir a lei. O primeiro capítulo Jesus fala, eu não vim destruir a lei, mas ele veio complementar. Então, tem os grandes Moisés, e veio o Cristo, e veio o Consolador prometido agora, para esclarecer para nós que nós devemos seguir o quê? O que Jesus ensinou. O Evangelho segundo o Espiritismo é para explicar para nós o que Jesus ensinou, porque a gente não tinha condição de entender nos detalhes. Então, quando ele fala, não turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu pai, no século XVIII a gente não sabia. No século XVII a gente não tinha noção. Porque no século XVII, no século XVI, acreditava-se que o nosso planeta era o centro do universo. E com o avanço da tecnologia, nós entendemos que o universo é essa dimensão que nós falamos. E Jesus fala que nós vamos evoluir e vamos habitar vários planetas, vamos reencarnar várias vezes, que o capítulo 4, que nós vamos ver no próximo estudo, o capítulo 4 vai ser a reencarnação, que Jesus ensina para nós, que para chegar a Deus é necessário renascer de novo, que é a lei da reencarnação. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de tantos quanto tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, ou seja, Deus falava através de Jesus. Quantos os que têm pretendido instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haver deixado que os dominasse os sentimentos demasiados terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida para a alma, como as regem na vida do corpo. Muitos há apresentado como leis divinas simples, leis humanas e estatutárias, para servir as paixões e dominar os homens. Ou seja, o que Kardec vem trazendo aqui no capítulo 1 da lei divina ou natural, no Livro dos Espíritos. Ele vem trazer para nós que aquelas pessoas que vieram, missionários, aqueles que vieram com a função de divulgar o que Jesus ensinou e desviaram do caminho, é porque eles se preocuparam mais com as coisas materiais. Eles modificaram as leis para favorecer a eles na parte material, porque se acreditava que morreu, acabou. Então o homem sempre usou da fé dos outros para aproveitar, para ganhar recursos financeiros. E agora Jesus vem ensinar para nós o verdadeiro caminho. Jesus vem falar para nós que aqui na terra a gente vai ver um estágio e que nós devemos seguir para alcançar a pureza espiritual. Então, as moradas, há muitas moradas na casa do Pai, são os diversos mundos que ainda nós vamos habitar, nós vamos prosseguir nossa caminhada até chegar à pureza espiritual. Então, quais são esses mundos? Quais as categorias dos mundos? Se existe no universo bilhões de planetas parecidos com a da Terra, vamos dizer que se nós pudéssemos só reencarnar em planetas que é parecido com a Terra, nós temos 17 bilhões. E agora, como faz? Esses mundos têm categorias? Por que agora nós ouve tanto falar no meio espírita da transição planetária? Por que Jesus falava no Apocalipse que João escreveu? É o final dos tempos que nós estamos vivendo agora. Mas esse final dos tempos que muitos acham que tudo vai acabar, que vai vir um fim do mundo, não vai. O que vai acabar é o que nós vamos ver aqui, que as pessoas que não mudarem não vão continuar no mundo que nós estamos, em transição para a regeneração. Então nós vamos ver as categorias dos mundos. É como se nós estivéssemos numa escola e estivéssemos na 4ª série. E terminou o ano e nós estamos tendo que... A turma avançou para a 5ª série. E nós aqui não aprendemos a ler, a escrever, a fazer o cálculo, levamos tudo na brincadeira e chegou a hora da 5ª série e aí passou a régua na nota e aí, como é que vai ser? Vão passar para a 5ª série quem não sabe ler,
quem não sabe escrever, quem não sabe fazer uma interpretação de texto, vai conseguir acompanhar a turma da quinta série? Na escola é simples, não. Vai ter que repetir de novo até aprender. E é assim que funciona na lei de Deus. Os mundos que tem são 5 categorias. São mundos primitivos, que a gente já passou, que é o homem da pedra lascada, é o homem que aprendeu a inventar o fogo. Depois vem o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos agora. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Depois nós vamos avançar para o mundo de regeneração, depois o mundo feliz, ditoso, e depois a última escala de mundos são mundos puros. Então, nesse mundo primitivo, é destinado para qual tipo de espírito? Quem que reencarna no mundo primitivo? Seres rudimentares, a forma física sem nenhuma beleza, nenhum sentimento ou delicadeza ou benevolência. A força bruta é a única lei. Passam a vida na conquista de alimentos e faz latente e vaga intuição de um ente supremo. Ou seja, é o que nós vimos aí nos filmes, na história, né? Como é que era o homem naquela época do primitivismo. O homem inventando a roda, a selvageria, né? A gente vê como é que foi. Então, nosso planeta já passou pelo primitivo, o planeta Terra já. Tem a época dos dinossauros, depois teve a explosão, foi extinto, né? Depois a raça humana conseguiu evoluir do macaco. Então nós, de acordo com a genética que foi alterada, o ser humano desvinculou do macaco na evolução, e nós somos hoje uma evolução, a espécie mais inteligente que tem habitando aqui o nosso planeta. Começamos a ter a inteligência, começamos a desenvolver as coisas, começamos a ter consciência de Deus, veio Jesus. Porque para o primitivismo, para aqueles que estavam atrasados, na ignorância, na espada, guerreando ali, Moisés que veio. Moisés trouxe os 10 mandamentos para os espíritos que estavam muito selvagens ainda. Trouxe os 10 mandamentos. Jesus vem quando o nosso planeta já está em provas e expiações. E Jesus vem trazer o quê? A lei do amor. Porque Jesus falou para a gente que daqui a um tempo nós iríamos passar para a regeneração. Mas antes do fim desse tempo de provas e expiações, ia haver um Consolador prometido. Então Jesus já avisou que ia vir um Consolador, porque a gente não ia entender ainda o que ele falou. E Kardec vem, através da doutrina espírita, através dos espíritos de luzes, traz para nós a codificação, explicando tudo que estava com o véu da alegoria. Então nós estamos agora no mundo de provas e expiações. O que acontece nesse mundo que nós estamos? Nem todos são enviados em expiação. São mundos onde domina o mal. Depois, espíritos primitivos estão em contatos com os mais avançados para se educar. Raças semi-civilizadas e espíritos em progresso. Espíritos exilados também se encontram em expiação. Variedades são infinitas. Então, no nosso mundo de provas, como já diz o nome, de provas e expiações, é o momento que nós vamos estar passando aí. As dificuldades, aqueles espíritos que a gente vê as barbaridades fazendo, é que tem espírito primitivo junto com um espírito mais civilizado. Então, você vê aí, igual eu até falei em outras palestras, a gente está andando na rua, quando passa aquele rapaz de moto empinando, andando em uma roda só, as crianças brincando na rua, os idosos saindo, a gente saindo de casa, e passa aquele cidadão lá, não se preocupando com ninguém. Se ele cair, ele acerta a moto e acerta alguém. Quem é esse espírito aí? Era aquele mesmo espírito primitivo, atrasado, que empinava cavalo, que saía empinando cavalo, que saía com carruagem, andando, destruindo tudo no meio das fazendas, no meio das cidades. São esses aí que estão aí fazendo isso agora. Então, muitos espíritos ainda em condição primitiva ou atrasados no grau evolutivo estão entre nós. E por isso que a gente vê os noticiários aí na situação que está. Mas isso vai mudar. Por isso que a gente vai ver agora a outra etapa, que é o mundo de regeneração. Então, por isso que nós vamos ver depois no final que Emmanuel nos fala para aproveitar o tempo. Porque nós temos que avançar, estudar, avançar, evoluir
preparar para a gente ficar no planeta Terra. A gente tem que continuar aqui. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, há um tempo atrás, a brincadeira é assim, vamos estudar para a gente sair desse mundo de provas e expiações e ir para um mundo melhor, para o mundo de regeneração. Então a ideia nossa na época é que a gente tinha que aprender, estudar cada vez mais para ir embora logo da Terra. Agora a coisa mudou. Nós temos que aprender a estudar para ficar aqui, porque já tem um monte de espíritos já indo embora. Tem muitos que estão desencarnando e já estão sendo exilados para outros lugares, né? Então, os mundos de regeneração, a transição entre mundos de provas e expiações e mundos felizes. Então, é o que a gente está passando aqui. É um mundo que está ainda antes de chegar no mundo feliz, é um mundo de transição. Então, ainda no mundo de regeneração, a gente vai estar sujeito às provas, há ainda expiações. O homem ainda é carne, portanto, sujeito às vicissitudes. A alma encontra calma e repouso. O que a gente está vendo hoje acontecendo? A ciência avançando. Se a gente analisar 100 anos atrás, a gente estava na lamparina. Muitas, na fazenda, nos lugares, era um botijão a gás. Eu cheguei a ir na roça dos parentes, que ainda tinha aquele botijão a gás e acendia a luz na casa de noite. Hoje, como está, né? Hoje você tem LED, você tem energia que você coloca no sol, acende a luz e fica o dia inteiro aceso. Então, ou seja, Deus já enviou os cientistas, as pessoas, para já desenvolver a tecnologia, e a tecnologia já está quase para um planeta de regeneração. Então, nós estamos vendo aí como a ciência avançou, como a tecnologia avançou, porque no mundo de regeneração, nós vamos ter um pouco mais de calma. A doença, tudo isso que vai assolando nós, que devastou muitas vidas aí, há 50, 60 anos atrás, a pessoa tinha um problema no coração e já morria. A pessoa tinha qualquer um problema simples que hoje os médicos solucionam há 50, 100 anos atrás, não tinha o que fazer. Então as pessoas desencarnavam com 50 anos, com 60. Hoje a estimativa de vida já é acima dos 80. Por quê? A ciência avançou. E por que nós estamos usando tanta tecnologia, os celulares aí, que quando eu tinha 12 anos, 10, 15 anos, era inimaginável você ter um aparelho que você tirava a foto, você acessava tudo e nem tecla não tinha. Ainda você pegar um jovem aí, mais de uns 10 anos, ele não vai nem saber que o celular tinha tecla. Agora é só na tela touchscreen, né? E já tem celulares finos que estão diminuindo cada vez mais o tamanho. Então, assim, a ciência está avançando. E o homem? E a parte moral? Mas também, depois a gente vai ver, que o que os benfeitores também querem, senão eu também assustava muito. Nossa, então eu vou ter que mudar tanto, vou ter que atingir um patamar evolutivo para mim permanecer aqui na Terra? Ou para mim ir para o mundo de regeneração? Os benfeitores já sabem que a gente não tem condição. Se exigir da gente ser muito bom para estar na regeneração, ninguém fica. Mas o que os benfeitores estão esperando de nós? Vontade, força de ser diferente. A gente tem que esforçar até o último minuto da nossa encarnação para a gente ser melhor. Talvez a gente não vai conseguir avançar em todas as nossas dificuldades, né? Todo mundo sabe das coisas que tem que melhorar, mas a gente sabe que não vamos conseguir melhorar tudo que a gente tem que melhorar, as nossas imperfeições. Mas o que os benfeitores querem é que você tenha vontade de mudar. Porque no mundo de regeneração, quem vai estar lá? Aqueles que sofreram no mundo de prova e expiação, aqueles que passaram por todas as dificuldades, mas que estão com vontade de melhorar. Lá no mundo de regeneração, quem estão nas colônias lá e que não reencarna aqui esperando regenerar, são aqueles que já estão querendo mudar e ser melhor. Aí nós vamos para a 5ª série, se Deus quiser eu vou conseguir, e lá a gente vai só encontrar aluno que sabe ler, que sabe escrever, que tem educação, que não sai explodindo, né? A gente vê aí caixa eletrônico, dando tiro para a cidade inteira. A gente vai reencarnar daqui 200, 300 anos num lugar onde as casas não vão precisar ter cerca elétrica, não vão precisar ter câmera para todo lado, porque os alunos que vão estar aqui no nosso planeta são aqueles todos que querem ser melhor. Então, se a gente quer ter paz, ter tranquilidade, talvez nessa vida a gente não vai ter, talvez. Mas se a gente se esforçar para ser melhor,
na próxima encarnação, se a gente semear muita coisa boa, na próxima encarnação a gente já vai ter paz. Porque quem vai voltar para o planeta Terra vai ser a maioria de pessoas, igual está dizendo aqui, são a maioria das pessoas que querem ser bons, né? Os espíritos primitivos, aqueles que estão tumultuando aqui o nosso planeta, eles infelizmente não vão poder voltar. Então eles vão ser exilados. E agora, quando a gente passar por mundo de regeneração, a gente vai ver que tem um mundo ditoso feliz. Esse mundo, aí a gente já vai sonhando com uma coisa melhor ainda que a regeneração, é o mundo onde o bem sobrepõe ao mal. A forma corpórea é sempre humana, embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre, não é sujeito às deteriorações. Ou seja, nesses planetas felizes, o corpo não vai envelhecendo, a gente vai viver um longo tempo, e o momento do desencarne, como diz nos livros, né, a gente até sabe quando vai desencarnar. O desenvolvimento dos corpos é rápido e a infância é quase nula. Ou seja, eu li um livro que acho que era do Zodino Rezende, que ele conta que no planeta Estrela de Luz, a criança com menos de 1 ano já era mais inteligente que o Albert Einstein quando encarnou aqui, na comparação que fez. Porque o espírito é tão avançado, e a gente vai ver que o espírito, para atingir a pureza, ele tem que dominar a sabedoria, a inteligência, a caridade. Então o espírito, quando já está num grau desse, do mundo ditoso ou feliz, que já está lá no nível de superior, a gente já vai dominar tudo. A parte de escola, de engenharia, de cálculos, de tudo que é ciência, a gente já vai estar dominando. Então, a Kardec coloca no Livro dos Espíritos isso. O desenvolvimento dos corpos é rápido e a infância é quase nula. Ou seja, 1 ano já é adulto e já tem consciência de tudo. Não é preciso mais aprender a ler, escrever. A criança que nasceu já sabendo falar, escrever e ler. Então é um planeta muito mais, um mundo ainda muito mais avançado. A morte é uma transformação feliz. Ou seja, você passou tanto tempo no mundo ditoso, né, feliz, aprendendo e desenvolvendo, que a morte é uma comemoração, porque você já avançou mais uma etapa de evolução, né? E as relações amistosas e os laços de amor e fraternidade, ou seja, as pessoas ali, todo mundo respeita todos, né? E agora o mundo puro, ao que Jesus veio, é a escala mais alta. Então a habitação dos mundos puros, os espíritos não ficam presos à habitação, pode estar em toda parte. Ao mesmo tempo que os seres progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Está no Evangelho capítulo 3, isso que nós estamos estudando aqui. Então, no mundo puro, os espíritos que atingiram o mundo de pureza, o nível da pureza, eles podem ir a todos os outros planetas. Eles podem ir no planeta feliz, de geração, para ajudar a desenvolver. Agora a gente começa a ver, se tem os mundos que eu falei que a gente tem que melhorar, então se nós temos 5 categorias de mundos, nós também temos as categorias que Kardec coloca dos espíritos. Como que é a nossa categoria? Nós sabemos que grande parte dos espíritos que estão encarnados no nosso planeta são espíritos imperfeitos. Então, depois dos espíritos imperfeitos, que é a segunda escala, nós vamos ver que são os espíritos bons, que são ou benévolos, ou de sabedoria, ou de ciência, e os superiores. Então, quando a gente vê Francisco de Assis, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Mahatma Gandhi, quando a gente vê esses espíritos que nascem aqui no nosso planeta e que se destaca como Jesus, que é o Espírito puro, que ele abalou, Jesus quando nasceu, ele abalou o nosso planeta. Por quê? Porque o nosso calendário é depois do Cristo. Nós estamos usando o ano 2021, porque nós estamos contando depois que veio o Cristo. Jesus mudou o nosso calendário, porque um Espírito puro, ele é tanto ensinamento, tanta luz em tão pouco tempo de vida pública de Jesus, que eles não suportaram tanta coisa que Jesus foi crucificado.
Mas o ensinamento de Jesus em 3 anos de vida pública é ainda estudo, é motivo de estudo nosso. Kardec fez um livro, o Evangelho segundo o Espírito, para explicar para nós o que Jesus falou em algumas partes. E ainda nós sabemos que existe muito mais para a gente aprender. Porque a profundidade do ensinamento de Jesus é muito grande. Então aí nessas ordens que eu falei são 3. Então nós temos os espíritos imperfeitos. Quem são esses espíritos imperfeitos? Somos nós que estamos aqui encarnados. Qual o nosso objetivo, que a doutrina espírita fala tanto, da reforma íntima? O objetivo nosso é sair de espíritos imperfeitos e atingir a segunda ordem. A segunda ordem vai ser os benévolos, o de ciência e o de sabedoria. Quando você atingir o nível máximo de benevolência, de sabedoria e de ciência, você vai ser um espírito superior. E depois você vai atingir a angelitude, que é a pureza que Jesus atingiu, né? Então, a nossa caminhada é grande. Por quê? Olha só, os espíritos imperfeitos cultivam a ignorância, o orgulho, o egoísmo e as más paixões. Tem intuição de Deus, mas não compreende. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeiramente a maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Percebem a felicidade dos bons e isso os atormenta. Nós vemos aí as pessoas aí, tudo isso que eles estão falando são a que a gente conhece, a gente mesmo. Então são as características nossas, né? Então, algumas características, mas tem mais aqui, só tem um resumo, né? Então aqui, os espíritos bons agora, os que já atingiram a segunda ordem, a segunda escala. Suas qualidades e poderes fazem o bem, depende do seu grau de adiantamento. Uns são avançados em ciências, outros em sabedoria e bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Compreendem Deus e o infinito e já gozam das felicidades dos bons. São felizes pelo bem que fizeram e pelo mal que impedem. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, quando a gente vê um cientista que revoluciona no nosso planeta, você tem a Isaac Newton, Albert Einstein, Bill Gates, né, que é revolucionário da informática, Steve Jobs, que faleceu, que desencarnou, que desenvolveu o celular que hoje todos tendem a tendência do iPhone, né? Então esses espíritos, eles não são superiores, eles atingiram um patamar da ciência. Então eles atingiram uma evolução muito grande na parte da ciência, mas a parte moral ainda falta avançar. Então para você atingir a parte de espírito superior, você tem que ser, na parte da inteligência, você tem que atingir o máximo, na parte da moralidade, atingir o máximo, e na parte da sabedoria. Então você tem que ter a sabedoria, tem que ser benévolo e ter a ciência. E agora os espíritos puros, né, que nós conhecemos só um. Na verdade, é só um que nós conhecemos. Foi Jesus, né? Então o espírito puro é uma única classe, né? Então a gente só conhece Jesus, que foi o único espírito puro que esteve aqui com nós. Então a superioridade intelectual e moral com a relação aos outros espíritos de outra ordem, ou seja, eles ultrapassaram toda a escala evolutiva e atingiram a pureza. Só para animar um pouco a gente, há 4,5 bilhões de anos, quando o nosso planeta Terra estava em